Desafios de ser mãe no século XXI. Quantos desafios, né, gente? E não só ser mãe, mas ser vó também, porque hoje em dia as vós participam muito da criação, da formação das crianças. Eu tenho convivido aqui na igreja e eu vejo como que as vós estão presentes, né, na vida das crianças, e às vezes mais até do que alguns pais, pelas circunstâncias da vida, pela necessidade mesmo. Eu penso que os desafios são muitos, mas eu queria colocar uma imagem aí para você, que ela já nos diz muitas coisas. Eu queria começar com esse desafio que nós encontramos, não só as mães, mas os pais também, com esse contraste de gerações e com hábitos e com costumes. Se você observar essa imagem, eu queria que você conseguisse ver o que essa imagem mostra para você. Você percebe aqui, alguém me fala. Alguma família aqui se identifica com essa cena? Foram visitar a mãe no dia das mães, né? A mãe lá, aceitada, né? Aí o filho mais velho pegou o celular, a outra pegou, o outro pegou, outro pegou, outro pegou, outro pegou, e ela lá olhando. É um choque de geração muito grande que a gente vive. Meus queridos, sempre há, entre uma geração e outra, alguns saltos, né? De costumes, de hábitos, mas eu não tenho dúvida. Nesse último século, nunca teve um salto tão grande, né? E, no caso, eu estou só mostrando a questão de tecnologia, quanto mais de ideias, de hábitos, de costumes. Eu tenho conversado com avós, no caso, que são mães também, e elas manifestam a dificuldade que está sendo de lidar com essa nova geração. É muito diferente, né? Então, é um desafio muito grande. Não só a questão tecnológica, mas muito mais. Uma vez eu ouvi um pastor que ele contou uma história que eu achei muito interessante, que ele foi visitar uma senhorinha muito idosa e ela tinha aquela famosa poltrona da vovó, né? Toda vovó tem um cantinho lá, né? Eu estou usando vó porque vó é mãe também, né? E diz que lá ele conversando com ela, ele observou os apetrechos que ela tinha lá no cantinho. E eu acho curioso que eu gosto de visitar idosos. Estive na casa da Dona Maria Hernandes, 94 anos, né? Toda idosa tem o seu cantinho. Eu vou lá na casa da Dona Maria, Dona Dulce, né? Que também mais de 90 anos, ela tem um cantinho dela. E no cantinho dela tem tudo, viu, gente? Tem a água, tem até, no caso dela, tem problema respiratório, tem o inalador para fazer a respiração. Fica ali, ela só aperta o botão. Tem o telefone, né? Tudo ali no cantinho dela. As coisas que ela gosta de ouvir, ela não lê mais, mas ela tem os livros áudio que ela coloca ali no CD player, o controle da TV. Então, o cantinho. E esse pastor contando que ele foi visitar essa senhora já de muita idade. Obrigado, dona Suzana. E ele observou lá o tricô, né? Os manuais, as coisinhas de vovó, né? Só que no meio daquelas coisas tinha uma revista de adolescente. Uma revista que falava dos heróis adolescentes, dos Avengers, do que está na moda, dos jogos, das coisas. E ele ficou curioso, falei, avó, eu acho que o seu neto deixou aqui alguma revista. Falou, não, é minha. E ele ficou sem entender, né? Aquela revista de adolescente, com coisas que não tinha nada a ver. Aí ela explicou, falei, não, como que eu vou me comunicar com meus netos se eu não souber o que eles estão lendo, o que eles estão assistindo, qual é o mundo deles? E aquela velhinha lá dos seus 90 anos, preocupada, entendeu? Em saber qual é o mundo deles, até para poder orientar. Então é um desafio muito grande. E essa cena aqui é uma cena que, se nós não nos esforçarmos, não precisa ser vovó de 90 anos, não. Você pode ser pai e mãe com a diferença aí de sei lá, 20 anos do seu filho, e você já não consegue se comunicar com o mundo dele. E então você tem que entrar na onda. E eu encontrei uma outra aqui, olha, uma outra senhorinha que entrou na onda. Toda animada, entendeu? Com o videogame dela. E provavelmente do neto, do filho, sei lá de quem que é isso aí, né? E ela tentando entrar no mundo dele. É claro que eu estou usando esses ícones, né? Para a gente entrar devagar, descontraindo. Mas você sabe que o mundo que essas crianças vivem, ele não é só alegria e brincadeira. É um mundo perigoso. É um mundo que as mães, elas são obrigadas, não tem opção.
Se você quer realmente que seu filho seja bem-sucedido, que as ideias dele sejam boas, positivas, que ele se torne um adulto bem-sucedido, você tem que entrar nesse mundo. E muitas vezes essas crianças não têm discernimento ainda do certo e errado. E muitas vezes elas podem estar sendo aliciadas, né? Com a cabeça sendo feita. Então é um desafio muito grande. A mãe do século XXI, eu coloquei aqui uma imagem, tem muitas na internet que elas chamam de mãe polvo, né? Porque mãe não tem duas mãos, todo mundo sabe, não tem só dois braços. Mãe tem 8, né? 4 de cada lado. Porque ela faz várias coisas ao mesmo tempo. E é o grande desafio, cuidando do bebê, mexendo com a mamadeira e sem contar o trabalho e tudo mais, principalmente aquela primeira imagem que eu coloquei, né? Que é a mãe trabalhando, amamentando, está sendo uma coisa cada vez mais comum, né? Tentando se comunicar. É um desafio muito grande que as mães enfrentam. E eu deixo aqui para as mães, eu creio que de todos os desafios que vocês têm, é o desafio do Provérbios 22:6. Ensina a criança no caminho que deve andar, né? E ainda quando for velho, não se desviará dele. Meus queridos, nós temos aqui, nesse livro de Provérbios, não é uma promessa, mas é um livro de sabedoria. E não é uma opção, é uma ordem, né? Ensina. É um trabalho árduo, às vezes, difícil, entrar no mundo deles, saber o que está acontecendo, o que passa na cabeça dessas crianças. E nessa fase tão importante da primeira infância, a gente pensa que ela não é tão importante, a gente acha que os problemas vão ser só na adolescência. Eu vou dizer, a primeira infância é a hora que você vai marcar, você vai forjar naquela criança os valores, os princípios, para que quando ela entrar na adolescência, tá? E eu vejo a diferença enorme. E pais e mães que são presentes na primeira infância, nos primeiros anos de vida, eles estão ali forjando o caráter, né, os valores, para que quando entrar na adolescência vai ter um turbilhão de problemas, vai ter questionamentos. O adolescente ele quer confrontar, ele quer né, romper com algumas coisas, mas se foi forjado nele, isso é muito importante. Olha só o que diz um texto tão antigo. E não sabes que o começo em todas as coisas é sempre o mais importante? Mormente para os jovens. Com efeito, é sobretudo nessa época que os modelamos e que eles recebem a marca que pretendemos imprimir-lhes. Sendo assim, vamos permitir por negligência, olha que coisa séria, nós vamos permitir por negligência, né? Que as crianças ouçam as primeiras fábulas que lhes apareçam, criadas por indivíduos quaisquer, e recebam em seus espíritos entender quando forem adultos. Continua, portanto, parece-me que precisamos começar por vigiar os criadores de fábulas, separar as suas composições boas das más. Em seguida, convenceremos as amas e as mães a contarem aos filhos as que tivermos escolhido, e as modelarem-lhes a alma com as suas fábulas, muito mais do que com o corpo às suas mãos. Mas a maior parte das que elas contam atualmente devem ser condenadas. Olha, isso não é... A gente pensa que o problema é recente, né? Isso foi escrito no século IV a.C. Está no livro A República de Platão, que na verdade é um diálogo de Sócrates, porque Sócrates não escreveu nada. Então, Platão, ele faz A República, e é extraordinário, ele fala muito sobre política, sobre a vida, sociedade, porque política é polis, gente, é cidade, é sociedade, é relacionamento, né? E ele trava essa questão nesse diálogo, o desafio que é para nós essa primeira infância, o início. E aqui você percebe a preocupação com as fábulas que eram contadas. E ele não está condenando fábula. Fábula é importante, desperta a imaginação, né? As fábulas traziam princípios e valores. As fábulas carregavam verdades. E as crianças precisam ter conceitos de verdade, de certo e de errado. O problema é que algumas fábulas, elas eram enganosas.
Então a preocupação de Sócrates, nesse diálogo que Platão registrou, era o seguinte: nós precisamos tomar muito cuidado que fábula que estão contando para as crianças na sociedade. Olha que coisa interessante, tão importante. E não é por menos. A Bíblia, ela chega a dizer: cuidado que ninguém vos venha a enredar, prender, escravizar, é o significado dessa palavra, com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradição de homens, rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Então a Bíblia, né, o conhecimento humano na história da humanidade, nós vamos ler um texto lá de 4 séculos antes de Cristo, a Bíblia dizendo para nós assim, ó, cuidado, é o que a gente tem que tomar cuidado, né? O que está sendo ensinado aos nossos filhos, o que eles estão bebendo, o que eles estão alimentando, o que está fazendo a cabeça deles. É uma coisa que eu tenho batido nessa tecla, martelado nessa tecla, porque é minha responsabilidade como pastor não educar o seu filho. É minha responsabilidade como pastor despertar os pais, né? Agora, principalmente no caso das mães, no Dia das Mães, para esse desafio, gente. Que se deixar seguir a ordem natural das coisas, o final não vai ser bom. Porque a ordem natural não é boa, porque a Bíblia diz que a ordem natural não é boa. Só por isso. Porque o mundo conspira contra os nossos filhos. O mundo conspira contra as crianças. Tudo trabalha contra elas. Então o pai, a mãe, e de modo muito especial a mãe, naquela primeira infância, você sabe que tem aquele período que a criança tem cheiro de mãe, né? E tem cheiro de leite, fralda, né? É a mãe. E é muito importante esse momento. As mães caminharem com as crianças, conversarem com as crianças, transferirem verdades, princípios. Ensina a criança no caminho que deve andar. E quando ela crescer e se tornar velha, ela não vai se desviar dele. Então, existe sim a preocupação. Filosofia não é errada em si, mas existe vãs filosofias. A Bíblia fala muito sobre vãs filosofias. Tem muita filosofia boa, como os filósofos no passado falavam. Nós precisamos selecionar criança que ainda é ingênua, que está forjando. Sabe, quando você está modelando alguma coisa que depois que endureceu não dá mais. Me diga um exemplo, quem trabalha com alguma, né? Pessoal aqui da metalúrgica, né? Não tem coisa que tem um período que você ainda consegue modelar. Ele está naquele período de modelagem. Eu me lembro que eu fiz uma vez um curso de trabalho com, como é que chama aquele barro, mas tem um nome, como é que chama? Argila. Você tem um período de modelagem que dá para você mexer. Depois que endureceu, não dá mais. Então vamos pensar que essa primeira infância, os termos usados no passado, a criança está ainda propícia a ser modelada. E aí quem que vai modelar? Quem que está modelando? E aí que vem o desafio grande para nós, né? Então, o cuidado para não ser preso. Tem crianças que, ou jovens, adolescentes, podem ser presos a filosofias, né? Ideias, vãs sutilezas. Às vezes é muito sutil, às vezes parece bonito, às vezes parece bom, mas não é. Então temos que estar muito cuidado com isso, né? Conforme a tradição dos homens, não segundo o crivo de Cristo. E você que conhece a palavra de Deus, nós temos um crivo, nós temos vamos dizer assim, uma lupa que é a palavra de Deus, para ler à luz da palavra de Deus as filosofias. Então quando nós temos uma filosofia, não são todos errados, tem muita coisa boa. Esse mundo produz coisas boas, mas eu não quero jogar tudo na lata do lixo. Como a gente diz, não vamos jogar o bebê junto com a água suja. É uma expressão muito antiga essa, não sei quem lembra. Mas é muito importante para nós fazer essa leitura. E olha o que mais a palavra de Deus ainda diz lá em Coríntios, 2 Coríntios 10, eu li primeiro Colossenses 2:8, agora 2 Coríntios 10. Olha, as armas da nossa milícia é luta, né? A nossa batalha não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. A gente aplica isso muitas vezes à evangelização, pessoas que estão com ideias erradas, com conceitos espirituais errados, mas a gente esquece que isso também tem que ser aplicado às crianças, aos jovens, que constantemente é como se eles atravessassem um terreno e grudassem aqueles carrapichos, né? O carrapicho está sempre grudado. Se você olhar o seu filho hoje, vai ter carrapicho. Se você tirar, amanhã vai ter de novo. Sempre tem alguma coisa lá
que vai atrapalhar a formação, a mentalidade dele, os conceitos, os valores. Então, as nossas armas são espirituais, né? As mães devem orar. Está havendo muita campanha de oração, né? As mães estarem intercedendo pelos seus filhos. Acho lindo isso, Desperta Débora, né? Aqui nas nossas reuniões de oração, constantemente coloco meu filho em oração. A mãe é intercessora do seu filho. Mas vou dizer, só orar não adianta, porque Deus quer que a gente use todos os instrumentos. A oração é um deles, e importantíssimo primeiro, eu creio que é o mais, para dar discernimento. Olhe por você também, para que você tenha discernimento para saber o que está enredando o seu filho, né? A ideia de enredar é prender o que está formando a mentalidade dele. A gente tem que pensar isso. E aí, meu querido, você crê que mesmo que alguma ideia errada, mesmo que um caminho errado que ele possa estar seguindo, Deus é poderoso para destruir fortaleza, anulando sofismas e levando cativo todo o pensamento à obediência de Cristo. Jesus pode resgatá-lo, a ideia é essa, tá? Não importa onde esteja, que estágio esteja, nunca é tarde para Deus, tudo é possível. É possível que um filho esteja nas drogas, é possível que um filho esteja com uma mentalidade errada, incrédula, né? Já não crê mais em Deus, já não ora mais, já não vem na igreja, não lê a Bíblia. Mas não é impossível, Deus pode mudar isso. A gente tem que ter essa fé, essa esperança, né? Nós temos que ter isso. Lembrando que a palavra sofisma é a palavra grega. Eu até fui ontem à noite olhar de novo no original grego. É a palavra logismo, é lógica, é argumento. São argumentos. Nossos filhos, eles estão o tempo todo recebendo informação, o tempo todo. Tenho falado disso muito. Eles recebem informação, liga a televisão, eles recebem informação com eles na internet, e eles recebem informação nas escolas. Eles têm mestres lá. E esses mestres, eles não passam só o conteúdo da aula, eles passam coisas que estão na cabeça deles também, ideias. Quantas coisas eu absorvi de professores, né? E às vezes que contradizia aquilo que eu, porventura, tinha de ideia. É possível que um filho nosso aprenda uma coisa aqui e lá na escola ele vai ver uma coisa diferente. São muitos ismos que a gente diz. Eu já tratei aqui e já mostrei para os irmãos alguns, muitos ismos. O darwinismo foi um que nós batalhamos bastante esse ano, né, que passou, ano passado, 2015. Vocês se lembram que eu saí com jovens para conversar sobre isso, porque é pesado, gente. É pesado mesmo, é ciência, é uma ciência distorcida, questiona a fé deles, questiona aquilo que nós pregamos, o que eles leem, o que as mães ensinaram. E não é brincadeira. Muitos enredaram. Já vi jovens firmes da igreja irem estudar, fazer lá a sua graduação, sua pós-graduação, e de repente ele vai, química, um jovem de química, hoje ele é considerado um ateu, e cresceu na igreja, tocava, cantava, louvor. Então, fez a cabeça dele. Nós vimos aqui, chamamos cientista crente, um dos maiores cientistas do Brasil, o Dr. Marcos Erbelin, foi extraordinário, as palestras estão na internet, quem quiser assistir. Quanto argumento, quanta verdade bíblica para quebrar essas ideias erradas. Nós temos muitos ismos. Esse daqui eu já trabalhei bastante com a igreja. Eu vou começar esse ano, devagarzinho, trabalhar com esse aqui. Esse aqui, vou dizer para vocês, eu não sei qual é pior, tá? Falando sobre a questão de fé, de espiritualidade. Qual fez o estrago maior? Porque os dois partem do mesmo pressuposto. Os dois acreditam que Deus não existe, tá? Eles são materialistas, eles são ateus. Então, o darwinismo, já falamos bastante, já fiz uma série aqui, com a minha preocupação de pastor de orientar. Eu acredito que muitas pessoas foram esclarecidas, e os vídeos estão lá para a gente assistir, a história de Charles Darwin, a seleção natural e aquela coisa toda. Só que você tem essa outra figura, muitos ismos, como eu disse, darwinismo, marxismo. O marxismo foi Karl Marx, 1818 a 1883. Aqui eu acredito que é muito mais complicado a gente tratar, porque o outro, ele lançou alguns pressupostos, né, algumas bases da ciência que veio a afetar as demais áreas do conhecimento. Mas o marxismo, ele avança não só em questões sociais, até porque eu acredito que, pensando no social, nós cristãos encontramos pontos de referência interessantes. Porque é muito comum você ver cristãos se identificar com o social, com a ação social, com o trabalho social. A Bíblia é muito forte, né? Porque o que o marxismo fala
do que diz respeito à preocupação com o menos favorecido e tudo mais, a gente encontra algum ponto de referência. Então é muito comum. Nós fazemos a leitura só desse ponto, nossa igreja tem ação social, a Bíblia prega que a gente deve prestar atenção nos pobres, nos menos favorecidos, que aquele que tem condição de ajudar e não ajuda, está até pecando. E que Deus faz isso, Deus quer usar, né, as pessoas que têm um pouco mais para ajudar os que têm menos. Mas isso tem que ser feito por amor, não por obrigação. Tem muita coisa interessante. Só que o problema é que o marxismo ele não ficou só nessa área do social. Ele avançou em todas as outras áreas do conhecimento. E é aí que nós encontramos conflitos profundos nossas crenças, na nossa fé. E muitas vezes tem gente que não percebe. O que aconteceu na história foi que Karl Marx, então, que escreveu O Capital, falava muito sobre a questão da economia e tudo mais. Só que, o que aconteceu? A sua filosofia exerceu influência em várias áreas do conhecimento. Sociologia, política, direito, teologia, filosofia, economia, entre outras. E os que vieram depois dele foram pensadores que também desenvolveram mais e mais aplicações, tá? Porque é o seguinte, o mundo, até um determinado período, por mais que havia muitas religiões, contradições, mas eles partiam do pressuposto que Deus existia. Havia uma divindade, um ser que criou. O darwinismo e o marxismo partem de um pressuposto diferente. Deus não existe. Deus não existe. Se Deus não existe, então todas as regras vão mudar. E todas as ciências vão mudar. Então tudo pode, porque se Deus não existe, eu não vou prestar conta a ninguém. Então, o que acabou acontecendo? Com o tempo, começou a haver algumas mudanças. Por exemplo, esse outro, Friedrich Engels, foi um teórico revolucionário alemão que junto com Karl Marx fundou o chamado socialismo científico ou marxismo. Porque o socialismo sempre existiu, muito antes. O socialismo é a ideia, o socialismo utópico, dos trabalhadores lutarem pelos seus direitos, justo. É a ideia da sociedade olhar e ver, peraí, nós temos pessoas que estão passando necessidades, nós temos que pensar nisso, era utópico. Só que o Karl Marx, ele tornou aquilo científico, ele escreveu tratados, ele refletiu sobre isso, só que ele partiu de um pressuposto que nem os socialistas utópicos do passado pensavam. Deus não existe, porque a questão de Deus atrapalha a filosofia dele, e você vai entender por quê. E você vê como tem aplicação na nossa vida e na vida do seu filho. E eu não estou dizendo que as mães, dia de mãe, o pastor falar sobre isso, você não precisa ser uma super conhecedora de todas essas teorias, mas você precisa ter a mínima noção do que está rolando. A mínima noção. Como aquela vovozinha sentada na poltrona, tá? Com os seus crochês, ela tinha uma revista lá porque ela queria saber o que rolava no mundo dos filhos e dos netos dela. Você tem que saber o que rola no mundo dos seus filhos, né? Então, ele foi coautor de diversas obras, tá? E principalmente o Manifesto Comunista. Esse outro livro, A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. Aí começa a entrar num probleminha. Eles começaram a fazer uma associação. A ideia de propriedade privada era um problema para eles, porque isso impedia o avanço das ideias. E eles descobriram que a origem disso é na família. Porque é a família que você tem ideia de autoridade. Então, eles chegaram à conclusão que os pais, a ideia de pai, de família, oprimem os filhos. E aí a matriz da ideia opressora capitalista que existe no mundo. Então o problema está aqui. A família se tornou realmente um problema. Olha, por influência do marxismo, né, ele resgata desde o início dos tempos a análise materialista do desenvolvimento da civilização. Então eles fizeram uma releitura de toda a humanidade, da história da humanidade, a partir da perspectiva de que a família é a origem de tudo. E ali nós vamos caminhar. Aí vem um outro chamado Gramsci, de 1891 a 1937, ele já foi mais além. Ele começou a perceber que havia uma cultura que eles não conseguiam mudar. Ele era um filósofo, jornalista, tá, italiano. Ele foi fundador do Partido Comunista na Itália e foi preso pelo regime de Mussolini. Escreveu mais de 30 livros na prisão e ele chegou à conclusão que a gente chama do marxismo cultural, que é conhecido principalmente, as ideias dele, pela teoria da hegemonia cultural, que descreve o Estado, como o Estado usa nas sociedades ocidentais, na nossa, as instituições culturais para conservar o poder.
e surge a ideia do marxismo cultural. E na ideia dele é necessário mudar a cultura, tá? Mudar os hábitos, os costumes de um povo, para você poder realmente influenciar aquele povo e implantar o socialismo. E dentre esses pensadores, você teve um outro, Lenin. Esse foi mais radical, matou milhares de pessoas. Ele tem uma frase muito forte, mas que a gente precisa conhecer. Ele disse assim: usaremos o idiota útil na linha de frente, incitaremos o ódio de classe, destruiremos sua base moral, destruiremos a família. Isso aqui está escrito nos livros de Lenin. As pessoas não citam nas escolas, né? E destruiremos a sua espiritualidade. Eles tinham um negócio com família e espiritualidade. Tem que destruir isso aí. Isso aí atrapalha o avanço das nossas ideias. E ele diz no fim: comerão as migalhas que caírem das nossas mesas. O Estado será Deus. Todos eles ateus. E eles acreditam o seguinte: antes as pessoas buscavam ajuda em Deus, agora eles vão buscar no Estado. A filosofia. Vamos entender o que isso tem a ver com os dias de hoje. A minoria organizada irá derrotar a maioria desorganizada todas as vezes. Ele acreditava que o comunismo e a fé cristã eram inimigos. Dentre as suas frases: Deus é inimigo pessoal da sociedade comunista. Nosso programa inclui necessariamente a propaganda do ateísmo. É preciso combater a religião, eis o ABC do comunismo. O homem que se ocupa em louvar a Deus se suja na sua própria saliva. E a partir daí, então, houve uma perseguição, a maior da história do cristianismo, nos 2000 anos. Isso todos os historiadores concordam. A maior matança de cristão foi no século XX, gente. Não foi em Roma, quando eles lançavam nos leões. Não foi a perseguição que houve lá no século XVI, quando penduravam os cristãos nas estacas e iluminavam a cidade com tochas humanas, tacando fogo nos cristãos, que às madrugadas berravam, as milhares. A maior mortandade foi no século XX, sob as mãos de Lenin, do comunismo e do marxismo. Vamos mais para frente. Na década de 60, um outro livro que aí chegou num problema grave. O livro chamado... Olha, socialistas suecos elaboraram um plano pedagógico. Aí o problema, um plano pedagógico. Como levar a sociedade a se tornar igualitária, tá? Pela desconstrução da família. E eles escreveram um livro chamado Caminho da Igualdade. Quem escreveu foi Alva Myrdal. E nesse livro, ele chega à conclusão: nós só vamos mudar a sociedade e implantar a nossa visão se a gente chegar lá nas crianças, na mais tenra infância, e moldá-las. Cheguei no ponto que eu queria chegar com vocês, por isso que eu comecei, dei essa volta toda. Moldá-las de acordo com os nossos parâmetros de gênero. E aí começa a surgir o que eles chamam de parâmetro de gênero. É o que a gente chama de ideologia de gênero. Aí a que escancarou de vez mesmo foi essa. Há uma feminista, tá? E que desenvolveu com profundidade a ideologia de gênero. Ela escreveu um livro chamado Dialética do Sexo, tá? Shulamit Firestone viveu de 1945 e faleceu em 2012. O livro dela é aterrorizador. Se você ler e entender as ideias que ela quer implantar nas crianças, a filosofia dela, que é usada hoje para implantar nas crianças, ela, de primeira conclusão, é feminismo, gente. Feminismo, ele no início, ele foi muito nobre, porque lutava pelos direitos básicos da mulher. A mulher, por exemplo, queria ter direito a voto. A mulher tinha que ter os mesmos direitos que os homens. Quando ia trabalhar, o homem ganhava o dobro da mulher. Esse lado foi muito nobre, foi o início do movimento. Só que ele tomou um rumo perigoso. O feminismo hoje é uma guerra, né? Uma guerra de sexos. E o ponto que ela chegou é que a gravidez e a maternidade fazem parte da condição bárbara da opressão da mulher. Então, na mentalidade dela, a gravidez é uma opressão, ser mãe é uma opressão. E ela tem uma filosofia, ela escreveu um livro sobre isso. O movimento feminismo prega isso, né? Ah, sim, justamente. O feminismo radical. A conclusão dela: o objetivo da Revolução Socialista não é apenas a eliminação do privilégio da classe burguesa, mas a eliminação de qualquer distinção de classe. É aí que vem um ponto que a gente tem que entender e as mães têm que entender. Por mais que isso seja cansativo para vocês, mas você precisa entender o que realmente está acontecendo. Essa filosofia. Eu tenho estudado sobre isso, eu tenho orado a Deus, pedido: Senhor, como que eu vou passar isso para a igreja? Eu estou assim há meses lendo, pesquisando, ouvindo. Como que eu vou em uma hora, em um estudo, passar isso para a igreja? Será que a igreja está percebendo o que está acontecendo? Será que os pais estão atentos ao que está realmente acontecendo? Uma responsabilidade que eu tenho. Não é assunto fácil, né? E desafios de ser mãe no século XXI. Presta atenção.
que eu vou te mostrar uma coisa. Eliminação de qualquer distinção de classe. Aí que chegou no ponto crucial. O objetivo da Revolução Feminista não é só a eliminação do privilégio dos homens, mas também a eliminação de qualquer distinção entre os dois sexos. As diferenças genitais devem ser eliminadas da cultura antropológica. Então está havendo uma revolução em todos os livros de biologia, de antropologia, de sociologia, através desses movimentos, para simplesmente retirar a ideia de diferença de sexo. Então, o menino, se nasceu menino, e a menina, se nasceu menina, não sabemos o que ele é. Eles vão ter que se descobrir. Então vai zerar, todo mundo é igual. O fato dele ter nascido homem ou mulher, isso não existe. Ah, mas a Bíblia diz, gente, eles são ateus, eles não estão nem aí para a Bíblia, eles são contra isso, pelo contrário. E isso não é uma coisa que está guardada num livro, numa biblioteca e ninguém lê. Isto está sendo formulado nas escolas. Isso está sendo ensinado para os nossos filhos. Eu vou mostrar mais para você. Ela tinha uma ideia maluca que ela queria que a reprodução da espécie humana fosse fora do ventre da mãe. Ela tinha uma ideia que tinha que se fazer isso numa incubadora. A mulher não pode mais ser usada como instrumento opressor de reprodução humana. Enfim, é o ateísmo, né, gente? A gente totalmente ateia. E essa mulher citada é lida e defendida por muitos sociólogos aí. Professores, gente da Federal, da USP, gente boa, gente inteligente. Só que ninguém conta que essa mulher morreu louca depois de um longo período de tratamento psiquiátrico, sozinha na sua casa. Ela não tinha relacionamento com o sexo oposto. Depois de semanas ela foi encontrada morta, sozinha, putrefando, e ela morreu louca, esquizofrênica, sob um tratamento pesado psiquiátrico. Ela pirou, simplesmente. E o livro dela está aí. E é usado para modelar a mentalidade dos nossos professores. Ela é considerada uma tecnofeminista visionária, porque a ideia dela é essa, que ela tinha visão visionária de que a perpetuação da espécie humana fosse separada da mulher. Teria que ser numa incubadora, alguma coisa assim, porque era a ideia dela. A cara de louca dela, morreu louquinha da Silva, louca, ela tinha esquizofrenia, totalmente louca, e o livro dela é lido e aplicado. Ah, não é aplicado? No Reino Unido implantaram a ideologia de gênero nas escolas. Eu postei isso na internet, quem está acompanhando muito bem, quem não está deveria. Depois que implantaram, deixa eu contar uma coisa para vocês. Existe um serviço de transtorno de identidade de gênero. A criança que tem crise nessa área vai buscar ajuda. Por ano, 90, 97, todo um país ia. Depois que eles iam buscar ajuda, porque tinha transtorno, depois que eles implantaram a ideologia de gênero, aumentou 1000%. De abril a dezembro do ano passado, mais de 1000 crianças perderam a identidade. Eu não sei se eu sou homem ou sou mulher. Destruiu uma geração, mais de 1000, aumentou 1000%. E aí a pessoa fala, não, isso está sendo implantado na Europa, nos Estados Unidos, vamos implantar no Brasil também, porque é muito bom. Só que eles não mostram isso. Você tem que ler essa reportagem. Tá, eu acho que é no Estadão, na Folha, eu não sei qual que é o post, está postado no meu Facebook. Leia lá que você vai ver o que está acontecendo. Eles estão desesperados. Eles estão querendo voltar atrás, não sabem o que fazem. Só que aí a coisa não para, gente. A gente tem que entender que está havendo um avanço dessas ideias. Pra você ter uma ideia, isso foi colocado no Plano Nacional de Educação do nosso país. Aí brigaram e arrancaram. No estadual, o pessoal lá na Câmara, no Senado, brigaram e arrancaram. Jogaram no municipal. Aí já era. Espalhou para todas as cidades. As câmaras municipais que acordaram a tempo, tiraram isso do Plano Municipal de Educação. As que não tiraram, passou. Então, muitos lugares do Brasil tem relatos, eu estou acompanhando pessoas que recebem essas denúncias, crianças de 4 anos colocadas assim na mesa, batom, produtos de beleza feminino, e todos, meninos e meninas, 4 anos, nós vamos passar batom. Menino de 4 anos, vamos passar batom em todo mundo, para você descobrir que sexo que você é. 4 anos, está sendo feito isso aqui no Brasil, nas escolas. E aí o menino fala, não, eu sou homem, eu não vou passar batom. Quem disse que você é homem? A ciência está dizendo que não. Que ninguém nasce homem, ninguém nasce mulher. Aí a criança, eu tenho pipi, meu pai falou que eu sou homem. Sabe o que foi dito para essa criança? Seu pai é preconceituoso. E é isso que está sendo ensinado para as crianças.
É daí para pior. A Marineide falou que recebeu o material na Marineide, enfiou na gaveta e ela não ensina, ela é cristã. E não é brincadeira, os nossos filhos podem estar sendo uma lavagem cerebral. Trabalho para criança de 6 anos. Vou dizer aqui para vocês, gente, brincadeira. Isso está sendo denunciado, eu estou acompanhando coisa séria. Vão para casa fazer um trabalho sobre sexo oral, anal e grupal. Na internet, pesquise, criança de 6 anos. Você já imaginou um negócio desse? Olha o nível que nós chegamos. É um nível que a gente não tem noção. Então eu como pastor, eu estou lendo, estou estudando, falando, será que nós chegamos a esse ponto e ninguém está percebendo o que está acontecendo? Você tem noção do que vai acontecer com essas crianças? Se no Reino Unido, estruturado, mais de 1000% estão tudo doido. Você imagina esse Brasilzão, quando esse negócio descambar. A coisa já está complicada, como vai ficar? E a doutrinação que está acontecendo nas escolas não é brincadeira. O avanço do comunismo não é brincadeira. Então, você vai falar assim, isso não está acontecendo, pastor. Está aqui, ó. Lá na Universidade Federal de Ouro Preto, Centro de Difusão do Comunismo. Foi fundado um grupo lá, com dinheiro público. Não é para estudar o comunismo, porque isso tem que ser estudado, óbvio. É de difusão, dentro da universidade. Precisou um juiz entrar com recursos e barrou isso e devolveu o dinheiro para os cofres públicos. Para você ter uma ideia, nas apostilas das nossas crianças, você tem que abrir as apostilas das nossas crianças. Apostilas chega a ter coisa tipo assim, ó. Guerrilheiros colombianos da Farc. Você sabe o que é a Farc? É o maior grupo terrorista que tem na América Latina. Eles são responsáveis por 40% de toda a cocaína produzida na Colômbia. São assassinos, traficantes. E está lá na apostila dos nossos filhos que as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia são inspiradas em Che Guevara. E elas sonham com uma nova sociedade. Mas os Estados Unidos os acusam de terrorismo e apoiam o governo. 40% da cocaína produzida pela Farc está lá nas nossas apostilas, nossos filhos lendo. Farc, olha, coisa boa, os Estados Unidos é mal. Apostila como essa mostra o capitalismo, as pessoas trabalhando triste, no socialismo todo mundo alegre. As máquinas dos robôs trabalham e o menino lá no fundo comendo maçã e vendo arte na internet. Será que é isso o socialismo mesmo que acontece em Cuba? Está na apostila dos nossos filhos, gente. Tudo lá, 8ª série, 7ª série. Você já olhou as apostilas dos seus filhos? Procura lá que você vai ver. Aí, ó, Cuba socialista. Você vê o que fala de Cuba aqui, você fala, é o céu, quero ir para lá. Deve ser muito bom. E continua. Uma foto de um médico cuidando de alguém lá em Cuba. À esquerda, o consultório cubano. À direita, uma mulher brasileira tendo filho na pia de um hospital público. Não é muito diferente disso, concordo, infelizmente. Não é diferente. Mas olha a ideia que está aqui, gente. Vocês estão percebendo o que está sendo trabalhado com nossos filhos? Já caiu a ficha da gente? Vamos mais para frente. Aí você vai ter que ler, a criança vai ter que fazer um trabalho. Aqui está escrito a escola, o livro, tudo. Ela vai ter que fazer um trabalho e ela vai ter que discutir por que Cuba é melhor que o Brasil. Nova História Crítica, 8ª série, de Mário Schmidt. Isso está na 8ª série. Gente, partidarismo puro, usando a apostila dos nossos filhos. Aqui você tem em cima do muro, aí a Dilma já bem posicionada, como é que chama? A Marina no muro e o Serra do outro lado. Partidarismo puro, gente. Escola das crianças usando para dizer quem é bom, quem não é bom. Cada um vota quem quiser, não é isso, mas usar criança para modelar. Olha lá, é sobre expressão oral, não tem nada a ver com política. Aí eles falam sobre expressão oral, aí quem coloca lá fazendo expressão oral? Vocês estão percebendo? Isso é descarado, gente. O que mais? Agora, gente, educação física. Karl Marx. Isso foi um rolo, porque a gente tiver que explicar. Por que você está ensinando Karl Marx em educação física? Não, aí se você ler, você não vai... o esporte como forma de afirmação do sistema capitalista. É uma loucura. É delírio. É de todas as matérias, até educação física. Uma tentativa de implantar o comunismo na cabeça dos nossos filhos. Gente, e olha, isso aqui é o que a gente chama de doutrinação na escola. Eles falam de Che Guevara, mas ninguém fala que o Che Guevara foi um assassino. Che Guevara matou criança. Che Guevara era médico, largou tudo, mas ele é sanguinário.
Tem ele aqui enforcando gente, esse aqui ele matou com um tiro na nuca, tem registros aterrorizantes. Ele chega a dizer assim, olha, para mandar homens para o pelotão de fuzilamento, não é necessário nenhuma prova judicial. Esses procedimentos são um detalhe arcaico burguês. Esta é uma revolução. Olha, um revolucionário deve se tornar uma fria máquina de matar motivado pelo puro ódio. Isso é Che Guevara. Che Guevara dizia assim, olha, que se o próprio Jesus Cristo estivesse no meu caminho, assim como Nietzsche, eu não hesitaria em esmagá-lo como verme. Esmagaria Jesus como verme. Isso é Che Guevara. E Che Guevara está lá, na apostila de História Crítica, e o que é escrito sobre ele aqui, ó. Um homem mais completo do nosso tempo. Um hospital lá no Rio de Janeiro está sendo feito em homenagem a Che Guevara. Um dos maiores assassinos da América Latina, matava criança. Está aqui, ó, Maricá, Rio de Janeiro, Hospital Municipal Dr. Ernesto Che Guevara. Está sendo uma campanha, um abaixo-assinado, porque eles querem mudar para o nome da Zilda Arnes, que eu acho que tem tudo a ver. Uma mulher que cuidava de criança, não um assassino de criança. Gente, isso é o que está acontecendo no nosso país. Quer a gente acredite, quer não, isso é o que está acontecendo. Esse movimento trabalhando contra a cabeça das nossas crianças. Então aquilo que eu comecei a dizer lá no início, para a gente encerrar, que as crianças vão cantar, mãe, se a gente ficar sentado numa poltrona, fazendo o nosso crochê, e deixar que a coisa caminhe na ordem natural, sabe o que vai acontecer com nossos filhos? É o que está acontecendo no mundo aí. É só olhar para os países que já aderiram a essas doideiras. E outro, nós somos cristãos. Nós temos valores. Nós temos autoridade para chegar ao nosso filho e com muito amor, sabe, ajudá-lo a desenvolver a sua sexualidade. Não deixe correr pela ordem natural, porque tem gente trabalhando contra. Ajudar a desenvolver a mentalidade dessas crianças. Tá? Porque é passado para elas só um lado da moeda. Não é os dois lados. Não está sendo passado do outro lado. Elas não têm capacidade de discernimento. Eu estou falando de criança de 6 anos, de 4 anos. Está sendo feito cabeça. Aqui no São Carlos não passou. O ideologia de gênero não passou. Eu não precisaria fazer de novo. Tem um outro que não me conhece, estou aqui há 12 anos. O que eu já fiz de discurso sobre contra a homofobia, de amor aos homossexuais, de acolhimento, de um respeito sem precedente. Eu me converti vendo o reverendo Davi com 90 e poucos anos, tendo um amigo íntimo homossexual na casa dele, cortar o cabelo dele, Dona Dilza. No enterro dele ficou do lado do caixão, um dos cabeleireiros mais famosos aqui. Dona Dilza, que é a esposa dele, ficou com câncer, foi para São Paulo morar com o filho. Esse cabeleireiro pegou a malinha dele com tesoura, pegou o ônibus, foi lá em São Paulo cortar o cabelo dela, amigo íntimo. No enterro dela eu estava lá junto, e ele também nos abraçando. Não temos nenhum tipo de preconceito, eu não prego isso. Tem cristão que prega isso na televisão, que é radical, eu não prego isso. Isso é uma coisa que não tem nada a ver. Você quer saber? Eu estou pesquisando e muitos homossexuais são contra esses movimentos, porque vai fazer uma confusão. Eles não querem bagunçar a cabeça da criança. Não é todo homossexual que é perverso, que quer mudar a cabeça da criança. Isso é um grupo de ativistas. É gente que ganha dinheiro por trás. Você tem que entender que tudo tem dinheiro por trás. O movimento de direitos humanos no nosso Brasil ganha 200 milhões por ano para distribuir. Sabe quantas ONGs LGBT tem aqui no Brasil? 300. Você ouviu falar de novo no Marco Feliciano? Ninguém ouviu falar nele. Quando ele assumiu a presidência do Direitos Humanos, eu não concordo com nada que ele fala, não penso como ele, muitas coisas. Mas quando ele assumiu o direito, o problema lá, que saía nas mídias, saía na internet, saía em tudo, o pessoal achava que o problema é porque ele era homofóbico. O problema é que ele falou assim, eu não vou dar 200 milhões para 300 ONGs LGBT. Direitos humanos não é só o problema homossexual, tem outras coisas no Brasil para a gente tratar. O problema era dinheiro. Tem gente que vive disso. 300 ONGs, 200 milhões. Ele ficou 1 ano, ele falou, foi um inferno, falou. Quando terminou, ele saiu, ninguém nunca mais falou nele. Porque quando ele entrou lá, ele mudou o esquema. Então tudo que está por trás é dinheiro. As pessoas não estão defendendo as suas ideias, estão defendendo os seus cargos. Vão perder a mamata, vão perder a boquinha. É isso que nós estamos vivendo. Enquanto isso, um projeto de poder. Pensa, 4, 8, 12 anos, fazendo a cabeça das crianças. Mais 4, 16. Fecha com mais 4, 20. 20 anos, já votam. Então, se eu passar minha vida inteira lendo a apostila, que o comunismo é bom, o capitalismo é mau, que as ideias boas são essas, as ideias boas são essas, quando eu chegar lá para votar, isso é um projeto de poder. Então, meu querido, Dia das Mães é um dia para a gente orar muito pelos nossos filhos,
Mas é um dia para a gente abrir os olhos e entender o que está realmente acontecendo. Se nós somos realmente cristãos preocupados com a nova geração. Eu sei que passou um pouquinho de tempo, nós vamos encerrar com uma homenagem, mas eu queria deixar esse despertamento para as mães. Não tinha momento melhor para eu falar. Eu podia falar uma coisa bonita, né? Um salmo, cantar um hino e ir embora, né? Mas eu não consigo, gente. Eu não durmo em paz se eu não compartilhar isso com as mães. Falar, mãe, é sério o negócio. Você tem que chegar com seu filho, conversar, orar, orientar, caminhar com ele. Ninguém vai fazer isso por você. E a cabeça dele vai ser feita lá fora, de um jeito ou de outro. Mas a gente vai trabalhar contra. Amém? Amém.